gente! Vamos imitar aqui o Eli Corrêa, que o meu amigo lembrou dele, né? Mas eu também tenho. Oi, gente! Eu também tenho um oi, da gente! Aline, da Lores. O retorno dela no segundo podcast nosso desse ano, né? Tô muito que a Aline feliz voltou. por poder Ela abandonou participar. a gente, né? E quem que tem o nosso convidado? Hoje nós temos um ilustre convidado. Quem? Não é só um convidado, do Gabriel. Gabriel, da Obra Conceito. Da Obra Conceito. Obra Conceito, nosso querido amigo e parceiro da Bartzen, né, Gabriel? É isso, gente. Muito obrigado pelo convite. Já agradeci no off, mas agradecendo para vocês aqui também, pro Dino, Marcelo, Aline. A gente que agradece. Vim aqui nesse trânsito de São Paulo, com chuva ainda, né? Essa loucura que nós estamos, né? A virada de tempo aí tá complicada, mas muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Né? O que é a Obra Conceito? Fala para nós, Gabriel. Olha, a Obra Olha Conceito é uma empresa, minha empresa trabalha com reforma basicamente de alto padrão, tá? Então a gente trabalha desde cliente particular, pessoa física, até pessoa jurídica. A gente trabalha na parte residencial, comercial, corporativo, desde estúdios, né, habitação rápida, como hoje em dia a gente tem muito aqui em São Paulo agora, né? Até obras, por exemplo, de residência de alto padrão, bares, consultórios de psicólogas, de médicos. Olha lá, reforma. Confeitaria. Confeitaria também. Olha lá, Gabriel. Não, vamos lá. Chamar ele para fazer o projeto lá. Tô precisando. É isso. Então a gente trabalha muito com esse tipo de perfil, né? Sim. Sempre voltando, principalmente para um cliente final, para os parceiros arquitetos, né? Que a gente sempre precisa bastante. E basicamente dessa maneira de atuar, né? Legal. Por isso que a Obra Conceito já é um parceiro da Bartzen Vila Matilde, né? Em que ela ajuda muito nessas indicações. E a parceria é tudo, né? Parceria é tudo, né, Marcelo? Sim, hoje sem parceria, sem relacionamento, a gente não anda, né? Não. Desde o princípio, né, da humanidade, eu acho que Deus já fez um relacionamento, né? É isso. E um depende do outro, né? E um ajuda o outro também, né? Exato, e dentro da obra a gente tem muito essa questão da parceria, visto que a gente tem que contar muito com o pedreiro, com o ajudante, até todas as equipes terceiras que a gente tem, como marcenaria, os arquitetos em geral que a gente trabalha junto. Então acaba que a postura nossa como engenheiro dentro de obra é muito como a de um maestro, né? Para orquestrar todo mundo, o momento de entrada, né? E a melhor maneira de gerir para conseguir chegar no objetivo final para todo mundo, né? Gabriel, a gente vê muito hoje o engenheiro civil, né? Quando ele está de capacete branco dentro de uma obra, né? E a pré-obra? O engenheiro civil, ele entra, não é? Olha, a gente tem uma atuação bem intensiva, né? Por exemplo, vou citar casos bem peculiares que a gente tem. Para a parte de reforma de apartamento, por exemplo. Cada condomínio tem um estabelecimento, regra, né? um regulamento, tem alguns que pedem mais coisas, outros pedem que a gente tenha obrigatoriedade de seguro de obra, enfim. Então é uma situação tão abrangente que naturalmente é bem necessário o nosso papel, antes de iniciar, juntamente também com o arquiteto, para poder, de um lado, a gente está viabilizando a parte de documentação, para poder dar o start realmente da obra, e do outro lado, a gente está tendo o arquiteto podendo fazer a contribuição com o projeto, com os ideais, conceitualizando tudo que o cliente final deseja, né? Perfeito. Gabriel, você sabe que eu tô querendo muito mexer lá na minha loja, né? Uhum, e é de verdade, não é de mentira, eu quero muito. Eu preciso modificar a carinha dela lá. E ela vai ter que passar por uma obra. Claro que os móveis vai ser da Bartzen, por claro, favor. né? Já estamos contando com esse projeto. Mas eu queria saber de você, quais são os pontos principais para dar início numa obra? Olha, principalmente para a parte comercial, como é o teu caso, a gente tem que ter um zelo especial na parte de instalações elétricas. Então a gente tem que ter, como você trabalha com bastante equipamento de culinária e tudo mais, desde a parte de concepção de bancadas, aonde a gente vai deixar a tomada, aonde vão ser os postos que você vai usar os determinados equipamentos. Então todo esse preparo, além da parte de ar-condicionado, né, que é bem peculiar na parte de alimentação, que é o teu business, então a gente tem que ter todo esse zelo, desde a parte de projeto até a parte de execução. Entendeu? Então, se faz necessário também até a gente imaginar o uso nosso do dia a dia, você imaginando, cozinhando, entendeu? Sim. Então você tem que fazer uma entrevista com ela para saber os pontos fundamentais do que ela vai querer, é isso? Exatamente. Então, essa questão um a gente briefing. chama como briefing, né? Então a gente usa desde o cliente residencial até o cliente corporativo. Porque cada cliente é um cliente, cada obra é uma obra e cada uso é um uso.
Entendeu? Então, assim, você como confeiteiro, você tem um uso Sim. X, um concorrente teu tem um uso similar que não é igual ao teu, a maneira de trabalhar é diferente, então a gente tem que trazer esse toque pessoal que você tem, tanto no teu projeto, quanto no dia a dia de obra também. Então, a maneira que eu preciso me comunicar com você na hora de te passar o que está acontecendo de obra, os detalhes que a gente tem, é diferente de um outro cliente X, só que a gente tem que trazer esse toque pessoal para poder dar o detalhe que cada um precisa, né? Legal. Exatamente. Outra pergunta, existe, você como engenheiro, você é mais rígido em questão de materiais, Sim. certo? Que é diferente de como chama aquele que não é formado, um cara que pega a obra qualquer aí, Sim, que não, empreiteiro em um geral. empreiteiro, essa é a palavra, empreiteiro. Principalmente na área de fiação. Porque hoje existem várias marcas no mercado. Sim. Você acompanha a pessoa para poder comprar um material que não seja um pirata, de segunda qualidade? Sim. Existe essa preocupação? Existe completamente. A gente tem, dentro da nossa empresa, a maneira que a gente trabalha é, inclusive, dentro das nossas obras, fornecendo esse material. Vocês fornecem para cobrar do... Tudo que é cliente. Material básico, na grande média das obras, todo o material básico a gente fornece justamente para flexibilizar o dia a dia do cliente, para a gente não ficar pedindo para o cliente comprar para a gente e também para a gente garantir que o que está sendo feito da maneira adequada e com o material adequado também. Porque no final o teu trabalho vai estar em xeque, né? Exatamente. Então, assim, isso mesmo. a única coisa que não muda para a gente no dia a dia é o acabamento final. Então, por exemplo, a cor do revestimento, certo. A instalação e a argamassa de assentamento, a gente já considera... Tá por detrás daquele revestimento, tudo. Exato. E até legal que nem a Aline. Ela não para, meu. É 24 horas trabalhando, né? Correndo atrás de material. Ela não tem tempo para ficar correndo atrás Não tem disso, tempo. Né? E um outro ponto importante também que eu gostaria de saber, porque é perguntas pessoais mesmo. Como vocês poderiam fazer uma obra com a loja funcionando? É impossível ou a gente consegue... Nossa, você arrancou da minha boca essa pergunta. A gente consegue esse meio de campo. Fala Sim, uma dá pra partezinha fazer. ali, outra ali. A gente trabalha à noite, como funciona? Não, é exatamente isso. A gente tem que entender, primeiro fazer uma entrevista, passar cada caso um caso, né? Entender o horário de funcionamento teu, se você tem um horário de pico, verificar se tem algum horário que a gente pode, talvez, intensificar a parte da equipe para produzir um pouco mais e depois, né, dar uma flexibilizada em questão da limpeza, porque naturalmente você trabalha com materiais perecíveis, então tem todo um grau de detalhes que a gente tem que sentar para compor junto e entender a necessidade real, entendeu? Tá, vamos lá, Gabriel. Na verdade é o seguinte, como eu falei, né, a gente sempre imagina, né, Aline, o engenheiro, né, com capacete já na obra e tudo mais. Por exemplo, eu comprei um terreno, por exemplo. Tá. É interessante, ou você tem esse trabalho também de fazer uma avaliação desse terreno, ou até mesmo antes de eu comprar esse terreno, eu chegava com o Gabriel e falava, Gabriel, me acompanhe nesse terreno. Sim, sim. Né, esse trabalho de consultoria. Sim. E às vezes é um terreno, vamos supor, eu não entendo, cheio de mina, ou casos de declives, né, que possam comprometer. O arenoso, né? O arenoso. Porque... Vocês têm esse tipo de trabalho também? Então, o engenheiro civil faz esse trabalho O também? engenheiro civil faz esse tipo de trabalho, é o profissional mais indicado juntamente com o arquiteto também. Então, assim, esse tipo de situação acaba sendo um estudo preliminar. Então, assim, para quem viabiliza negócios, né, a gente sempre procura fazer análise de viabilidade técnica, legal, essas coisas. Então, esse tipo de situação é um estudo de viabilidade também que a gente tem que fazer. Então, a gente tem que consultar a prefeitura. Posterior, a gente pode solicitar uma sondagem para entender já características do solo, né? Então, são coisas aí que a gente faz. Além de, por exemplo, vamos supor que você quer comprar um terreno para fazer um condomínio. A gente tem que fazer uma análise de acordo com aquele objetivo, de acordo com a região que você está querendo implementar. E não adianta você querer implementar um prédio X em uma região que não comporta ou que não tem a demanda para que aquilo se apresente. Entendi. Entendeu? Então, o engenheiro civil ele faz todo esse cuidado também, e a gente também pode dar esse suporte na execução. Tanto da parte legal, tanto da parte já prevendo o que vai ser feito em obra, mais ou menos estimativas de custo, né? Lembrando que sempre parte de valores finais só com projeto definido. Entendi. E assinado. Mas a gente consegue passar todo o parâmetro, visto o histórico de obras, né? Visto todo esse cenário. Você chega e fala assim, não compra não, porque tá comprometido. Não, mas isso é interessante porque é tipo aquela coisa, né? Não que vamos usar o jargão leigo, né?
Mas às vezes eu estou empolgado na emoção de estar comprando, às vezes apareceu emoção, uma oportunidade, né? Sim, De um preço e eu vou lá e compro, daqui a pouco eu compro um bicho de 7 cabeças em relação A a isso. tua pretensão é fazer um prédio de 8, 10 andares e só pode ir 3. É essa é a legislação que você vai passar para o comprador, é isso? Exatamente. A engenharia civil é tão legal, cara, que ela te flexibiliza e te possibilita fazer N coisas. Só que a questão é, vai valer a pena no final das contas, visto o que eu tenho? É esse o grande ponto. Às vezes uma empreita que para mim compensa, para você não. Por determinadas situações, por valores finais e etc. Mas assim, é tão abrangente que é igual eu comentei agora. Cada caso é um caso, a gente tem que ter todo um zelo para poder passar e avaliar o que é... Toda a ética também, né? Exatamente. Pô, que interessante. É semelhante também a... Exatamente. Uma tudo confeiteira, assim. né? Não adianta a cliente que quer me pedir um bolo de 5 andares, que ela vai transportar em cima do... Sem fazer fundamento, né? Não tem como. Acho que tudo tem um estudo antes. Diferente da sua área, a minha área eu também estudo bastante, em outras proporções, mas tudo também tem uma análise. Tem o que eu posso fazer, o que eu posso te entregar. E uma coisa, emendando tudo aqui, uma coisa que eu odeio é o cliente chegar e o bolo não está pronto. E ele ter que ficar lá esperando. Como funcionam os seus prazos para entrega de obra? Olha, pergunta boa, hein? Ela vai te contratar, tô sentindo. Tô sentindo essa reforma dela. Então, como funciona, né? A gente primeiro entende, dentro da parte de orçamentação, o que vai ser feito realmente dentro da obra e o que vai ser, além do que vai ser feito, o que é escopo nosso ou não. Porque como, pensando numa entrega geral, numa entrega global de obra, a gente também tem que contornar os prazos de marcenaria, contornar o prazo da marmoraria, entrega de piso. Então, toda essa administração das datas de entrada de cada fornecedor, a gente também dá o start, igual eu comentei, para a gente fazer como se fosse uma ópera dentro do que a gente está trabalhando. Então, em cima do escopo, antes de começar a obra, com tudo contratado, a gente consegue, a gente tem X metros de piso para fazer, a duração é tal, a gente linka uma coisa com a outra, tem os períodos de outros trabalhos, frentes simultâneas que a gente consegue atuar. Não depende fundamentalmente de vocês, tem outros braços que acabam também podendo atrasar ou atrapalhar, né? Exato, pensando numa entrega global, né, que a gente faça toda a administração, mesmo que a gente não é o contratado de tudo, né? Então, por exemplo, tem várias obras que a gente trabalha em parceria com a Bartzen ou com outras marcenarias, mas que não está dentro do nosso contrato. Então são N maneiras de lidar com aquele determinado assunto. Porém, quem entrega no final sou eu. Então eu preciso ter uma boa parceria, uma boa relação com cada um, ter o cronograma deles junto comigo também, para que a gente possa fazer o trabalho mais orquestrado da melhor maneira. Entendeu? E no final das contas a gente não tem nenhuma questão de atraso, né? Não tem nenhuma novidade. Mas a parceria com a Bartzen é certeza de pontualidade. Exatamente, a gente fica bem mais tranquilo. Sem problema, zero estresse. Zero estresse. Exato. Ô, Gabriel, outra coisa também, né? Porque, por exemplo, quando a gente vai fazer uma reforma, né? O caso da Aline, ela já vai com o engenheiro. Geralmente a gente, como o Elias falou, a gente pega o empreiteiro. Mas isso aqui é uma reforminha que eu vou fazer em casa, né? Coisa boba. Né? Olha a dor de cabeça. Exatamente, eu dou tanta importância, né? Por que eu acho que eu vou consultar ou contratar um engenheiro para isso daqui? Sim. Né? Eu queria que você explanasse qual a importância do seu trabalho nessa situação. Olha, a importância do nosso trabalho nesse tipo de situação é principalmente garantir qualidade para vocês, reduzir estresse, porque a gente sabe, para pensar numa situação que a gente está colocando pessoas estranhas dentro da sua casa, no teu dia a dia, né, para fazer reforma dentro de um apartamento que você está morando ainda. Então, assim, a gente tem que trabalhar de uma maneira que a gente tenha bastante cuidado, que não atrapalhe o dia de vocês. Então, tendo um engenheiro em obra, ou um arquiteto, ou um administrador realmente que vai tomar conta daquilo ali, você fica blindado de muitos problemas de questão de execução, você fica blindado também da questão de entregas de material, porque você não precisa ficar administrando isso, entendeu? E também de ficar, qual que é a data que eu preciso chamar tal pessoa? Então, às vezes, para pensar, você terminou uma obra, mas ainda você está esperando bancada de marcenaria, bancada de marmoraria, no caso, entendeu? Então, você fica com uma situação ali que, beleza, você terminou a obra,
mas você não terminou tudo, entendeu? Tá faltando coisa para entregar. Depende de terceiros. Exatamente. Então, acaba que quando a gente entra para atuar nesse tipo de situação, a contribuição maior é organizar o dia a dia, blindar o trabalho de cada um. Porque, você tem o teu trabalho, o Dini tem o trabalho dele. Então, gente, não tem como hoje no dia a dia tirar vocês do trabalho que vocês têm para tomar cuidado de obra ou coisa do tipo. Esse papel tem que ser nosso dentro da execução. Ver o profissionalismo, hein? Exatamente. Entendeu? E teve um caso, por exemplo, que na prática parecia ser uma simples reforma e era Com um perrengue, né? Ó, eu vou contar um caso para vocês. Graças a Deus a gente conseguiu resolver rápido, né? Não vou falar nem que... Como eu posso dizer? Cara, com reforma a gente encontra de tudo, né? De tudo mesmo. Então, assim, teve uma obra que eu fiz ali em Higienópolis, a gente estava bem na fase da demolição, né? Acabando tudo, bem na época da pandemia, terminando de remover entulho e tudo mais, o pessoal começou a achar tubulação de cobre na parede. Aí tem algumas tubulações que a gente tira, né? Porque já seriam removidas mesmo, mas logo sempre depois de registro e tudo mais, até para não ficar vazando. O pessoal não sabia, acabou batendo com o martelete numa aprumada. Eu fui sair das 3 horas da tarde que eu cheguei na obra, às 8, 9 da noite, porque inundou o apartamento inteiro. Né? E como a gente estava em fase de limpeza, de demolição e tal, tinha bastante entulho no chão, e para achar os ralos, meu Deus do céu. Mesmo protegido, né, que a gente coloca sempre saco de entulho para não cair material, não entupir tubulação, até achar, foi um transtorno danado. Graças a Deus deu para resolver, a gente procura lidar, mas, cara, reforma é uma caixinha de surpresas, não tem muito o que fazer. E quais as diferenças de uma obra comercial para uma residencial para um outro tipo de obra? Qual é? Olha, a obra comercial, a gente dá, igual eu acabei de comentar para o caso da Aline, uma atenção muito especial na parte de instalações. Né? Porque assim, um dia que fica parado, meio dia que fica parado por causa de alguma manutenção, é muito problema, é muito faturamento que se deixa para trás. Dentro da parte residencial, a gente tem um zelo muito maior por questão de acabamento. Aí a parte de instalações também é importante, né? Tanto que hoje em dia a gente investe muito na parte de automação residencial. Né? Que está na moda a automação. Que está né? na moda e vai cada vez mais crescer, mas a gente também tem esse zelo, porém a parte do acabamento final se dá muito mais detalhado. Então essa é uma das principais diferenças que a gente tem. E na questão de automação, tem que ter um cuidado especial que passa a fiação, como chama? Os dutos? Tem Tem uma diferença? Ou não precisa disso? Na parte de infraestrutura, o material basicamente é o mesmo, né? Porém, quando a gente começa a automatizar colocando som, tem algumas peculiaridades, né? Então a gente não pode passar a fiação elétrica junto, ou se for passar... não pode? Por quê? Não pode, porque dá interferência de campo magnético. Tem que passar em uma infraestrutura similar, mas separada. Então, por exemplo... Eu teria que passar 2 conduítes, é exatamente. Isso? De maneira simplificada seria então passar 2 conduítes. Então não é simplesmente falar, eu quero automatizar a minha casa ou o meu comércio. Tem que fazer uma infra primeiro para depois fazer isso. Exatamente. Ou se você não tem a possibilidade... Não sabia. Também não sabia. Então, e se talvez você... por isso que eu não tenho ainda na minha casa. Então, e tem casos que, por exemplo, para alguns prédios, por exemplo, como a MRV, você não tem a possibilidade de passar uma infra se for uma estrutura, se for um prédio de alvenaria estrutural. Então você não pode rasgar. A alvenaria estrutural? O prédio, a alvenaria estrutural. Sim, lógico. Não, legal. A alvenaria estrutural é um tipo de material que a gente constrói uma estrutura que ela não pode ser cortada, não pode ser rasgada, nem nada. E ela, assim, você perde um pouco. Também não sabia. Então. Por exemplo, um prédio tem que saber cortar se precisar. Exatamente. Saber se pode. Só de cortar, né? Saber se pode, né? Tem casos que a construtora faz o prédio em alvenaria estrutural. Eu já fiz um laudo referente a isso, por exemplo, que a construtora fez um prédio de alvenaria estrutural e o pessoal queria fazer um recorte de passa-prato, né, da cozinha para a sala de jantar. Tinha muita gente que não tinha esse passa-prato e tinha gente que tinha. Então, assim, o pessoal tinha medo. Porque aí, se você faz uma demolição que você não pode, você gera transtorno pro teu vizinho. Mas há perigo num prédio que a pessoa corta a alvenaria estrutural de o prédio rachar? Completamente. Isso daí, na hora que eu tô comprando um apartamento na planta, eu tenho como saber disso? Você vai ser estrutural, essa alvenaria? Você tem como saber. A construtora, no momento que ela tá te vendendo, ela é obrigada a te informar. Exatamente. Porque até ela começar a fazer a incorporação daquele prédio,
ela já tem tudo preparado, já tem os projetos, até para viabilizar o empreendimento. Financeiramente se tem que fazer esse estudo. Então, se a partir desse princípio já tá sendo feito um estudo, então a construtora tem como te entregar, como te mostrar o que vai ser feito ou não. Agora eu não sei se ainda eles fabricam aquelas geladeiras side by side por tubulação. Não, tem que ter tubulação na side by side, não tem que... Tem que são reservatórios, né? Furar um cano. Compra algo, você não vai poder usar, você não vai poder cortar a parede. Exatamente. Também você não vai deixar exposto, também vai ficar horrível. Também, exatamente. Né? Então, assim, cada caso é um caso. Na maioria dos prédios de médio para alto padrão, já se segue a parte de estrutura de concreto armado, que é o convencional que a gente vê. Mas nos prédios novos aí, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarela, a gente vê mais porque cai muito o custo, alvenaria estrutural? Acaba sendo mais rápido. O custo cai... Rapidez ou financeiro? Acaba que atrela, né? Porque você consegue reduzir o prazo e aí acaba ficando mais viável, entendeu? E assim, você come algumas etapas, né? Então você não precisa ficar trabalhando com carpintaria, você vai soltando a fiada de bloco normal, então você consegue reduzir algumas etapas que naturalmente na construção com concreto armado a gente tem, e dentro de um prédio de alvenaria estrutural você fica mais... Para mim, que eu gosto de mudar as paredes, jamais vou comprar um prédio com esse tipo de construção, né? Exatamente. Você ganha em questão a prazo. Né? Não vou. Exatamente. Você não compra. Então, assim, se você tem Tem pessoas que gostam bastante de fazer reforma de casa. Talvez não seja o melhor caminho comprar esse tipo de situação. De alvenaria estrutural, porque você fica blindado de mudar layout, de mudar a tomada de lugar, então... Com quadro na parede? Por quadro não tem problema. Por quadro não tem problema. Né? O que não pode é rasgar, é ferir muito a integridade de bloco. Você me fala das construções de steel frame? Olha, é uma construção que no Brasil está crescendo, né? Honestamente, eu não cheguei a trabalhar, a gente trabalha muito com drywall, principalmente da parte de... Mas drywall não é coligado a steel frame? Ou não, são metodologias diferentes. São primos. Mas o steel frame, ele tem função estrutural. É um perfil que ele é mais robusto, então ele tem uma capacidade de resistir a cargas maiores. Né? A parte de drywall é mais vedações. Exatamente. A parte de layout básico. A possibilidade então de fazer colunas de sustentação igual a um prédio para fazer ou não? São metodologias diferentes, tem também uma limitação da questão estrutural, né? Então, assim, você não vai conseguir ver prédios de 15 andares com steel frame. Não, mas pequeno. Mas você vê bastante coisa e você consegue fazer ajuste de layout e tudo mais a partir de projetos, né? Naturalmente. Então, vamos supor que você está com um prédio de steel frame de 4 andares. Você vai mexer no térreo? Pode isso? Pode. Tem que fazer um projeto bem caprichado, mas pode. Se for só casa terra, não, pode fazer. Tem, se não me engano, na França tem museus que são de steel frame também. Confiaria, Marcelo, fazer uma... Morar no quarto andar? O negócio é bater na parede para ficar pode fazer. Aí seu vizinho é seu Denilson, que quer mudar tudo de lugar, recortar a parede. E aí? Você já tampo já. Exato. Mas, gente, sempre que a gente for fazer qualquer tipo de reforma, né, que não for só acabamento, será que isso pega no Brasil? Porque a gente está muito voltado com essa em bloco, vamos dizer assim, tijolo, né? Olha, no Brasil pega, porque assim, a gente está começando a surgir novas demandas de trabalho, tem outras empresas em específico. A questão é aquele ponto sobre demanda, né? Então assim, a demanda ainda é baixa, então acaba que fica mais caro, você ganha em tempo, só que ainda se mantém caro por causa de fornecedor. Fornecedor então, tem uma série mais caro que uma alvenaria normal. Acaba ficando. Você reduz em tempo, mas acaba ficando no projeto final, entendeu? Entendi. Ainda não tem... Você não tem uma pergunta? Eu tenho, mas espera um minutinho. Eu preciso contar uma coisa que aconteceu, porque acontece muitas coisas na minha vida. Eu falo que minha vida vai passando, vai um turbilhão. Quando nós alugamos o prédio onde eu fiz a loja, isso há 8 anos atrás... tinha um engenheiro e tinha lá como se fala? Arquiteto. E aí, no fim da obra, eu decidi que eu queria colocar uma pia, um lavatório lá no meio da loja. Mas a obra tá no fim, já tá acabando, vai entregar. Eu falei, então, mas faltou, não tinha tido a ideia antes. Conclusão, eles não queriam muito fazer. Eu falei, isso daqui é fácil, né? Aqui tá o negócio da pia, só mandar instalar a pia. Eles instalaram a pia, mas eu achei que faltava mais alguma coisa além da pia. Um espelho.
E aí eu falei assim, não, tá tudo bem, é só pregar aqui que põe o espelho. Fiz, chamei meu irmão, falei, ó, ninguém quer pôr, já acabou a obra, você pode furar aqui pra mim, pra colocar o espelho? Sim. A hora que ele colocou a furadeira, tinha um cano de água, e aí foi aquela lamaçal, porque inundou, a gente não conseguia achar nem o registro pra saber onde era que fechava. Conclusão, teve que quebrar a parede de novo, atrasou mais a obra, teve que quebrar a parede de novo, refazer, esperar para pintar e tudo mais. Que trabalhão, né? Se eu tivesse ido pela... Exato, e assim, a gente, para boa parte das obras, a gente também costuma entregar um projeto que chama As Built. É claro que se o cliente deseja também, né? E esse projeto a gente consegue fazer o desenho de todas as tubulações que a gente fez, novas, né? Tubulação antiga, a gente consegue até mapear, mas é bem difícil. A gente tem hoje recurso como ultrassom, coisa do tipo, para poder fazer a sondagem de onde tem tubulação ou não. Mas esse projeto de As-Built, por exemplo, pro teu caso, se tivesse, resolvia o problema, né? Mas é a tecnologia, né? Exatamente, mas foi assim uma coisa assim, tava pronto, a obra tava pronta, não precisava mais nada. Eu ia inaugurar a loja, eu tinha que colocar um espelho, porque acho que eu queria olhar no espelho, né, gente? Sim. E aí não teve como, atrasou mais, porque... Aí você descobriu onde está o registro? Não, agora eu descobri. O Fui obrigada. Agora. Tanto que quando alguém quer falar, fala, vou fazer um furinho. Não vai fazer nada. Mesmo em casa, hoje eu tenho muito receio. Vou pregar um prego. Não prega. Cola ou fita adesiva ou não faz furo na parede, porque eu morro de medo. Gabriel, nós tivemos um caso aí recente, até noticiado aí pelos meios aí de comunicação, uma situação lá de Praia Grande. As estruturas de um prédio lá estavam estourando, né? Acho que já pela segunda vez. Sim. Né? Tem remendo nesse negócio aí? Olha... Vou dizer, justamente, remendo, vamos supor, se ela amarrada aquela coisa lá, vai ter que fazer o que para continuar aquele prédio? Olha, a primeira coisa é que assim, em pé. Nunca é do nada, né? Nenhum problema estrutural é do nada. Começa, mas nunca é do nada. Então assim, do momento que você começou a observar uma pequena trinca, você tem que acompanhar se está aumentando, ou por exemplo, numa questão estrutural, de coluna em garagem, que é o que a gente mais vê hoje. Sim. E aqui em São Paulo tem bastante. Como eu sempre rodei bastante parte residencial, conheci condomínios de tudo quanto é padrão, de tudo quanto é idade também. Então a gente tem situações que a gente vê estrutura aparente, ferro aparente. Então assim, requer um tipo de cuidado, aquilo ali já está apontado como um defeito, como um problema, e aí a gente tem alguns meios que a gente entra com o projeto e faz também a parte de uma recuperação estrutural. Seja um encamisamento, né? Ou seja, a gente coloca como se fosse um esqueleto de concreto armado por fora daquela coluna, aumenta a rigidez dela, né? Então tem N detalhes. Tem solução para isso? Tem solução. Isso daí o que é? Proveniente de quê? Material, cálculo errado... N motivos. Pode ser o uso do material incorreto, e aí a gente tem laudo para isso. Pode ser execução incorreta, e aí também tem que laudar. O terreno pode influenciar também isso? Pode influenciar também, não deve, porque a gente faz as sondagens justamente para ficar blindado de variações de terreno, né? Mas pode influenciar também. Mas assim, não existe problema estrutural que não possa ser resolvido. E vou dizer uma coisa. A gente leva para o lado por escuro. E os moradores, podem dormir sossegado? Olha, depois do reforço... aberto, outro fechado. Ó, depois que o reforço estiver feito, pode. Agora, sem fazer nenhuma intervenção, é bom perigoso. Tomar cuidado, ter aquela turma sempre do condomínio que é um pouco mais zelosa pelo condomínio, para estamos precisando fazer. Porque acaba que esse tipo de serviço, se você consegue identificar ou fazer alguma visita para ver qual que é o problema, você coloca num rateio e aí todo mundo fica respaldado. Agora imagina o transtorno depois que cai. Entendeu? Não, meu Deus do céu, né? E o transtorno agora também, que você está morando, Sim. né? Porque já é a segunda vez que acontece esse problema. Entendeu? A confiança de estar ali, né? Exato. Então, e assim, você, Marcelo, é desconfiado como eu. Por isso que a gente já estava falando. Você ficaria num prédio desse? Nunca. Não ficaria não. Mesmo que colocasse um remendinho lá, enfaixasse, colocasse um gesso, eu não ia ficar não. Lá não teria tipo aquele remendo. Aquele manchão de câmera de... Não tem como. Ele falou desse prédio da Praia Grande, a gente sabe que em Santos também tem vários prédios que são meio tortinhos, assim, mas eles estão ali há 900 mil anos lá. E aí, como funciona? Olha, ali é uma questão bem peculiar, né? Porque assim, antigamente não se tinha talvez tanto zelo como se tem hoje na questão de projetos, de laudos, de sondagem e tudo mais.
Então, assim, os prédios, eles naturalmente se movimentaram, né? Sim. Só que eles atingiram uma camada no solo que eles não se movimentam mais a partir dali. Entendeu? Então vai ficar tortinho daquele jeito mesmo, não tem muito o que fazer, né? E aí é questão de acompanhar se está aumentando ou não a ponto de condenar a construção, né? Mas assim, no geral é uma característica da região, até por causa da idade dos prédios também. Entendeu? É muito louco, eu ia colocar a casa do maluco que tinha no Play Center, assim, cada Será que a camisa fica torta? Meu, ele falou Play Center é da idade dele, mas o Gabriel não sabe o que é isso. Não sabe? Sabe. Hop Harry. Cheguei aí criancinha, cara. Eu tinha 11 anos, eu tenho 26, cheguei com 11, cara. Mas as molecadas de hoje não sabem o que é isso. Nada. Porque o Marcelo é muito velho. Não, eu vi no Tamo YouTube isso ali, aí. tamo viu no YouTube. A gente ouviu falar, Marcelo. O YouTube hoje nos leva a décadas atrás, né? Anos E atrás. qual a pergunta do consumidor? Eu acho que realmente era do fim da obra, né? Porque eu acho que a gente se sente, você fala assim, eu te entrego em 30 dias e passou 40 dias, eu acho que eu vou querer te cobrar. Sim. E mesmo você mostrando para mim, olha, não é só culpa minha, né? Sim, sim. Eu acho importante isso, eu acho que o conversar, esse prazo e a lealdade nisso, que eu acho que é o que mais preza. A gente estava conversando num podcast atrás com uma advogada em direito do consumidor. Exato. E aí, qual é o direito que o consumidor não tem de fazer com você? Te cobrar pelo que você não prometeu? O que você acha sobre isso? Aline, assim, da mesma maneira que a Bartzen trabalha, empresa séria faz esse contrato. Então, assim, a gente também, tanto da pequena quanto da reforma grande, a gente também faz um contrato onde já tive situação que eu revisei contrato 5, 6 vezes até ficar no meio termo ok para mim e para o cliente, para a gente poder executar a obra. Porque eu acho que terminada. no meio da obra também, eu acredito, sendo mulher indecisa, a gente quer mudar alguma coisa. Sim. Vocês conseguem? Não chegou no meio da obra, a cliente fala, não quero mais dessa forma, preciso mudar. Olha, é feito um novo contrato. Então, para esse tipo de situação, o que a gente faz? A gente orça o que precisa ser feito, tá? E a gente aponta, olha, isso aqui vai interferir em X prazo, ou em X escopo, ou a gente vai ter algum determinado retrabalho. Então, a gente, sempre antes de fazer, a gente notifica, informa, para que a gente não tenha um problema, tanto de frustração sua, quanto de qualquer situação para a gente também. Porque assim, naturalmente a gente quer entregar para vocês da maneira mais rápida possível. Só que se a gente está vendo que está sendo solicitado alguma coisa que pode gerar algum ônus para você mesmo, a gente como profissional de qualidade, a gente tem que apontar o que está acontecendo ou não e aonde pode chegar. E já aconteceu isso? A obra está lá quase e aí o cliente queria mudar alguma coisa? Já teve situação, por exemplo, já cheguei a trabalhar em uma situação que era um prédio, um apartamento de uma construtora, né? E depois essa construtora vendeu para o cliente. Então, assim, estava com o escopo contratado X. Depois que vendeu, o cliente quis customizar. E o que acontece nesse meio termo? Então, a gente tem que entender o que é demanda do cliente, o que está a mais do que está proposto nosso, para poder apontar. Então, assim, a gente procura sempre atender da maneira que o cliente tem sempre razão. Sim. Então, se ele está apresentando alguma demanda nova para a gente, naturalmente a gente não vai se recusar a fazer, mas a gente precisa apontar aonde se pode chegar de acordo com aquilo que está sendo apresentado. Sim, claro. Tá? O Gabriel, entregas de chaves. Né? Você deve ser amado pelo consumidor e às vezes odiado pelo construtor. Aquele momento que você está no conflito, como é que você gerencia esse conflito? E na entrega de chaves, né? Vocês acompanham, vocês apontam ali, porque quando você está comprando às vezes na planta, você está vendo uma maquete, Sim. né? Você não está dentro do apartamento, assinando papéis que não vai te dar relatos. E hoje em dia também, né, Deus, tem muitos hoje apartamentos entregando com tubulações totalmente externas. Sim. É isso aí. Né? Aquelas coisas assim horríveis. Que depois a gente tem que se virar nos 30, nos 40. Cortar a marcenaria. Cortar a marcenaria, ficar ali um Chico Picadinho dentro do consumidor de imóveis, né? Sim, sim. Mas nesse momento que você está entregando as chaves, que está junto com a pessoa que está entregando ali para o construtor, sei lá, você aponta algumas coisas, como é que é? Olha, a gente tem alguns checklists já montados, né? Então a gente sabe aonde a gente já precisa bater o olho. Tem coisa que é muito do feeling do que a gente está. Então, por exemplo, a vistoria que a gente pode fazer para uma pessoa que já tem urgência de morar, para uma pessoa que ainda vai entrar em reforma, a gente sempre apresenta, você vai entrar em reforma, você não precisa talvez ter o mesmo zelo com a pintura do que o cara que já vai entrar para morar.
Entendeu? Por quê? Porque o cara vai mexer, vai cortar a parede, vai colocar caixinha nova. Então, talvez, é uma maneira que a gente reduz um pouco de tempo entre uma revistoria e outra, caso não esteja em qualidade, e a gente consegue entregar de uma maneira legal. Opa, se você precisa reformar e você quer ter um apartamento logo, vamos ver o que você vai manter e o que é fundamental para a gente conseguir garantir que aquilo está sendo entregue legal, e o que não vai ser fundamental, que você vai ter intervenção, opa, a gente dá uma olhada, ó, por aqui acho que não tá legal ainda, isso daqui vale a pena a gente rever, ou não, isso aqui, pro que você vai mexer posterior, vale a pena deixar do jeito que tá e você já tocar com a empresa nova e por aí vai. Agora, se a pessoa já vai entrar depois da vistoria para morar, a gente tem que ser bem mais zeloso, verificar a vedação, verificar caimento de piso, ver se não tem piso oco, né, ver se a qualidade da pintura tá ok, se toda a parte de quadro elétrico, de tubulação não tem nenhum vazamento, então a gente faz N testes, né? Então são coisas. E além dessa questão de vistoria, ainda há a garantia do que a construtora tem que entregar para o cliente. Então, mesmo que alguma coisa não pegou, a gente acompanha. Então, mesmo que tenha alguma coisa que não foi, que pela vistoria acabou passando, opa, garantia do consumidor, do cliente, que a construtora tem com o cliente final, ainda toma cuidado sobre algumas coisas. Que bom. Nós estamos recebendo aqui uma pergunta de um consumidor, ô Gabriel. Ele está perguntando, o José Roberto perguntando assim: quais pontos importantes devemos ter atenção na hora de reformar? Tá. Responde aí para ele. A primeira coisa é para a gente evitar retrabalho, a gente sempre recomenda fazer projeto, né? Então, desde a parte das instalações de obra, de acabamentos, qual que é a cor da parede que vai ficar, né? A gente já teve situação que a gente trocou cor de apartamento 3, 4 vezes. Nossa. Alguma mulher indecisa. Não gostei, troca. Assim, acaba sendo direito de trocar, naturalmente, claro. né? A gente atende, mas, novamente, a gente aponta, ó, isso aqui vai aumentar X dias o que a gente tem que fazer. Cronograma, né? Exatamente. Então, a gente toma cuidado com isso, né? A parte de projeto é muito importante. A parte de ter um profissional que tem um alinhamento com o que o cliente final deseja para executar é bem importante também, porque aí a gente consegue garantir qualidade, garantir que a expectativa do cliente seja atendida, né? Então são algumas coisas que a gente toma cuidado aí para executar, né? dentro da obra. E aí? Mais um ano. Gabriel, brinquei agora com as mulheres, falando alguma mulher indecisa. Porque a gente sabe que o homem é mais certeiro. Ele falou assim, eu quero cinza, vai ser cinza e acabou. A mulher, ela quer cinza, acetinado, com brilho, aveludado, tem essas outras questões ali no meio termo. Mas quem é que dá mais trabalho em obra? É o homem ou a mulher? Olha, o contratante? Eu te falo que o homem, viu? Sério? Te falo que o homem. Às vezes é muito mais tranquilo lidar com a mulher, porque às vezes ela gosta de ter esse visual, vai ficar mais ou menos assim, assado. Né? E a gente também consegue, por exemplo, com cores. A gente tem hoje recurso de teste de cor, consegue mostrar. A questão. Só que tem hora que homem, por exemplo. Ele acha que ele é técnico também, né? Ele acha que ele é o empreiteiro, que ele é o pedreiro, que ele é... Demais. Uma coisa bruta, né? Demais. Mas graças a Deus a gente sempre procura comunicar bem, entender bem o que cada um quer antes, né? Para poder mitigar, reduzir. E a gente sabe que cada pessoa tem um perfil também. Briefing, né? Vamos dizer assim. Exatamente. E mesmo quando a gente faz briefing ainda tem algum detalhe, no meio da obra a gente procura comunicar o máximo possível, chama para ver, confirma se a pessoa tem certeza daquilo ou não, se ela tem alguma dúvida, se ela quer ver alguma amostra diferente. E aí a gente consegue ir também blindando, né? Você viu a Faz importância parte do jogo. de contratar uma empresa séria? É isso mesmo. Tipo aquela coisa, né? A importância também, como no início, né, eu falei, né? A gente só vê, talvez, o trabalho final do engenheiro, né? Mas o engenheiro está desde o início, né? Sim, exatamente. Se preocupando com tudo, né? Exatamente. O engenheiro entra na obra muito antes. Exatamente. Tem que tirar a RT, né? Exatamente. Explica por quem que é o RT. Olha, a RT é um documento que o engenheiro, o arquiteto também gera. Qualquer reforma. Não precisa para qualquer reforma. Então, por exemplo, vou fazer uma pintura simples. Não precisa. Tem algumas intervenções, por exemplo, elétrica, acréscimo de parede por questão estrutural, a gente tem que fazer uma RT, mas tem algumas outras coisas que são mais simples que a gente não precisa, né? Naturalmente, os condomínios hoje, pensando na parte de apartamento, eles pedem para quase todos, mesmo que não tenha necessidade, é um respaldo que ou a gestora do condomínio ou o síndico ele quer, para ele ficar respaldado que não está sendo feito
feito nada sem acompanhamento. Sim. Entendeu? Mesmo que você não vá pagar eventualmente pro engenheiro acompanhar aquela obra sua, vale a pena uma visita e essa documentação que é a RTO, um eventual laudo, para falar, não, o que você realmente quer fazer, tá ok, não vai gerar nenhum ônus pro condomínio, é só questão de gostos pessoal seu mesmo e por aí vai. E outra coisa, tem aqueles clientes que compram aqueles apartamentos 80, 100, 200 metros quadrados, que quer a área da sala juntamente com a sacada livre. E tem alguns condomínios que não deixam tirar nem o vidro, né? Sim. E o consumidor fala, aqui é meu, eu estou pagando, eu quero. Que caminho que você condiz com isso? Olha, recomendação minha sempre vai ser seguir o que a ata do condomínio, que o condomínio está sugerindo. Então se o cliente Exatamente. pedir para você tirar, você cancela o contrato? Eu não posso falar que eu cancelo, tá? Porque tem a questão de que, isso aí acaba sendo uma briga muito do cliente com o condomínio. Você espera o resultado final para depois agir. Exatamente. Então, assim, só que antes de começar, fala, o cliente vai entrar com algum tipo de acordo com o condomínio, porque tem recursos, né? Eles podem fazer N situações para poder resolver. Então, a gente acaba não se retirando desse tipo de situação, visto que tem esse tipo de maneira de resolver. Entendi. Mas a gente sempre aguarda o que vai ser feito ou não, qual que é o caminho que vai ser seguido para a gente poder dar a partida da questão da obra como um todo, né? Entendi. Muito interessante, né, gente? Não, muitas aula, dúvidas, né? Uma Muitas aula. dúvidas tirando para nós. Eu não tinha noção de um terço de tudo isso daí. Sim. E em uma empresa conceituada no mercado, né? Fala para nós o endereço se alguém quiser te procurar. A obra conceito. Bom, gente, o melhor contato pelas redes sociais, tá? Pelo Instagram, é @obraconceito. Eu mesmo que, assim como a Aline, eu mesmo que administro a empresa, o contato é todo com a gente. O que tiver de dúvida também, por lá tem meu contato, pode mandar mensagem por lá, pelo Instagram, pelo WhatsApp, enfim. Então, e agradeço mais uma vez bom. aí pelo convite, né? A gente já estava conversando fazia um tempo de vir, não estava E nunca você tinha tempo, né? Porque a obra conceito também pega uma obra, já começa a outra, pega uma obra e ele não consegue vir como ele que toma conta de tudo. Exato. Não conseguia vir, né? Exato. Mesmo que a gente tenha algumas pessoas que dão suporte pra gente, eu mesmo particularmente gosto de estar perto para poder garantir que está sendo entregue da maneira que a gente se propõe. Movimento com o seu cliente. Né? Exato. Hoje eu procuro trabalhar com menos é mais, né? Então, assim, prefiro ter menos obras, mas estar perto e poder garantir, né, que está sendo feito da melhor maneira, feito com qualidade, do que acabar pegando obra por atacado, igual tem algumas empresas que Gabriel fazem. explicou o meu sumiço aqui. Pronto, muito obrigado, viu, Gabriel, por você ter me representado aqui. Razão, porque realmente a gente está muito ali focado em cima de tudo, que é que tudo dá certo, tem horas que não dá para sair. Então, concordo. mais uma vez, peço desculpas, mas estou de volta. Agora não tem mais desculpa. Até a Bartzencast ficou 30 dias sem fazer nada, porque estava com muito serviço. Tanto Sim. o Marcelo como eu, como lojista, Legal. também estava com muita coisa. Que né? bom, que bom. E aí, vamos comer esses docinhos? Vamos, vou Aline? cortar um bolinho para vocês. Tem um docinho. E tem vai um falando do bolinho. endereço. Qual é o endereço aí da Aline? Eu fico lá no Tatuapé, na rua Emília Marengo, 222. Deixar para vocês, @Lores Cakes. Lores Cakes. Ou se não, Lores Aline, tô lá também, faço um pouquinho da minha rotina Sinal que a gente do nunca vai ser dia. convidado. Como não? Não, empreendedorismo, eu falo sobre a importância do empreendedorismo feminino. Aí, meu. Porém, eu tenho vários convidados, homens também. Lógico, então vocês são os meus próximos convidados, porque eu falo que para administrar vocês têm esposas, filhas. Eu tenho 2 mulheres. Vocês têm os agregadas, né, que trabalham com vocês. Então, assim, também é difícil administrar esse tanto de não é mulher, fácil, não é não fácil. No meu caso, eu vou mandar minha gerente, a alianças. Venusa, que ela cuida da minha empresa. Exatamente, Lá. Então, ela pode que chamar. vem. Eu vou adorar receber ela lá. Tem 2 mulheres mesmo. Esposa e filha. E é isso, gente. Eu vou cortar o bolinho aqui pra vocês. E fora isso, Aline, Ia virar você... Matilde, fica onde? Espera, deixa eu continuar, Aline. Continue, Aline, continue. Quais outros locais que o pessoal pode te encontrar?
todos os domingos e feriados, ali na feirinha do Museu do Ipiranga. Olha aí. Geralmente estou lá. É lá que tem aquele pastel famosíssimo? Tem tudo lá. Mas tem o bolo também, tem o meu pudim bolo, de latinha, tem, nossa, vai lá, vocês vão lá, vocês comem pastel, tem yakisoba, tem diversas comidas. Tem cheesecake, Marcelo. Vai lá para comer um docinho. Está convidado, viu? Opa, com certeza. E tomar um cafezinho lá na loja também, por favor. E a Bartz em Vila Matilde é na Rua Celina 297, na Vila Esperança, em frente ao metrô Vila Matilde. Temos um escritório na Vila Madalena para quem quiser ser atendido com horário especial, lá na Mourato Coelho, 1252. E temos dentro da loja da Portoro Revestimento, em Pinheiros, no segundo andar, na Rua Ruth Cardoso. Certo, Marcelo? Exatamente. Só não sei o número, mas a gente Eu também não lembro o número. Mas é Portoro Revestimento. E você também que é empreendedor, quer investir numa loja, né, nível Brasil, entra no nosso Instagram, @bartsoficial. Dá uma olhada lá que os móveis que fazemos, né, nossas parcerias. E você ser muito bem-vindo. É isso aí. E você? Gabriel, obrigado. Agradeço. Sucesso a você. Agradeço mais uma vez aí. Eu acho que demorou, mas conseguimos. Conseguimos trazer ele, conseguimos. Obrigado. Será sempre bem-vindo aqui Legal. para trazer suas experiências para o consumidor, porque por mais que o consumidor fale, eu já sei tudo, mas nós nunca sabemos nada. Sim. Sempre estamos aprendendo, né? dicas riquíssimas. É isso aí. Mais uma vez agradeço. Obrigado, pessoal. Obrigado aí pelo mais um Bartzencast. Não esqueçam de pôr o joinha, se inscrever, chacoalhe o sininho, porque é importante para nós, tá? E aqui, infelizmente, vocês só vão ficar vendo nós comer. E Tá? quando você vê o final, a gente inicia. Tá aí. Sobe aí a vinheta, diretor. É isso.